Salve, galera! Hoje já com o anúncio oficializado do nosso wildcard, do G3X, nesses dois primeiros jogos, Emerson Carioca. Vamos falar um pouquinho sobre ele, um pouquinho também sobre toda essa decisão. Vocês sabem aí, agradeço todos os comentários no vídeo do Kelvin, todos os comentários nos vídeos da Copa do Mundo, principalmente, né? Claro que você pode discordar de alguma outra coisa, mas eu acho que a maioria dos comentários sempre mantendo uma coisa legal, que é a sinceridade, né? Principalmente com o torcedor e principalmente com as pessoas que acompanham a gente. E eu, claro, especificamente que estou fazendo vídeo aqui no meu canal. Então, galera, vamos lá. Um breve recap de ontem, né? O Kelvin teve a lesão confirmada, a gente já sabia dessa possível lesão, já tinha entrado em contato com alguns jogadores, mas sempre ficava nessa questão. Se não tiver confirmado, o cara nunca vai estar com a gente. Então a gente entrou em contato com alguns jogadores para já saber mais ou menos como é que estava, mas em nenhum momento a gente podia confirmar nenhum jogador. E depois que o Kelvin realmente saiu, né, a médica falou, ele não vai poder jogar, vocês precisam achar outro jogador, aí sim a gente precisava fechar isso daí. Por que é importante falar isso? A primeira decisão que a gente teve, inclusive saiu também, né, que um jogador da Espanha, o Edgar, falou que o G3X estava atrás, mas acabou não dando certo, etc. É importante para vocês que vão começar a acompanhar a Kings League que existem duas coisas diferentes. Uma coisa é o empréstimo da Kings League, tá? O empréstimo da Kings League é algo feito entre duas equipes pela Kings League, onde você pode ter um jogador de outra equipe de outro país, tá? E surgiu essa possibilidade, o Vamp acabou conversando ali, surgiu essa possibilidade, como o Edgar falou, mas não era uma possibilidade de wildcard, tá? Era uma possibilidade de empréstimo, que a gente estava tentando ver, como eu falei para vocês, a gente, né, tentou se preparar o máximo possível e ver o máximo possível de opções que a gente poderia ter, quando a gente poderia ter, e como eu falo até no CS, isso não é de agora, isso é sempre, né? A gente está sempre tentando ficar pronto e monitorando qualquer coisa que possa acontecer, seja com o Kelvin, seja com o André, seja com o Rufino. São estrelas do nosso time, né? Nada mais do que um time competitivo, ter as suas opções para caso algo aconteça. É óbvio que você não pode ter, talvez, a sua primeira opção no momento, porque talvez a sua primeira opção é a estrela de outro time já, né? Então, óbvio que a gente sabe que ter uma opção que não vai jogar a Kings League já deixa você com uma gama um pouco menor. Então a gente não pode. Muitas pessoas falaram de alguns jogadores lá de fora que são estrelas de outros times lá de fora. Não é uma coisa que cabe, apesar da gente sempre estar monitorando jogadores que a gente gosta. E quem sabe, até o final dessa temporada a gente tem assim algum jogador de outra liga jogando algumas partidas pelo G3X, tá? Então é importante aí para quem tá falando, que óbvio que a gente tá sempre de olho nisso e óbvio que a gente sempre tá tentando. Então, quando vem pra gente que a gente precisa escolher um wildcard, o primeiro questionamento que vem pra gente é como a gente montou o nosso time e como a gente acredita nesse momento que é o que a gente precisa. Por que eu falo isso pra vocês? Porque é questionável, né? O questionável, né? É sempre difícil você falar para o público, mas eu vou tentar ser sincero até onde eu conseguir, porque é sempre difícil porque o público pode usar o questionável para sempre que dá errado falar, ó lá, né? Quando o que eu tô tentando passar é a sinceridade que se passa num clube, né? Em decisões, então são coisas questionáveis, sempre são. Como eu falei, o Kelvin falar pra gente, eu tenho outros campeonatos pra jogar, e a gente escolher se a gente queria ele ou não, era questionável. Se o Kelvin não jogasse tudo que jogou lá no México, muita gente ia falar, ó lá, chamaram um cara pra jogar 3 jogos e que nunca mais vai querer jogar no G3X, né? Então tudo pode ser questionado depois que você espera o resultado. Quando a gente chamou o Andreas, muita gente falou, mas tem um monte de cara do Resenha, do Jardim, de times que são melhores. Era questionável, até o Andreas jogar muito e se tornar inquestionável. Então,
quando eu falo questionável, são questões que para mim são legais de conversar. Óbvio que tem pessoas que vai usar sempre isso pro ruim, né? O que der certo ela vai esconder e se der errado, por exemplo, o Carioca vai falar, ó lá, né? Era óbvio que tinha que ter chamado não sei quem. Então, são coisas que é difícil, né, discutir. Eu falo isso há 20 anos na questão do CS, tenho falado também agora na questão da Fúria. Não adianta só você discutir o pós, né? Você tem que tentar entender o que tem. Dito tudo isso, galera, a nossa decisão ficou por uma questão de montagem de elenco, porque muita gente pode questionar, pô, a gente poderia ter tentado escolher um jogador que potencializaria nosso escalonado. Sim, sim, essa foi uma decisão que a gente teve em conjunto de pensar. Porém, de acordo com tudo que a gente tem do nosso time, a gente também fez um draft priorizando um jogador que é muito utilizado, que é o Kelvin. Então, para a posição finalizador, a gente tem pouco no nosso time. E quando a gente fez o nosso primeiro amistoso sem o Kelvin, a gente já sentiu muita falta disso. Né? A gente tem o Nicolas, que é um menino que é um atacante, é um cara que vai crescer com o G3X, mas dessa posição, quase que só ele. A gente tem jogadores que podem fazer isso, eu não vou agora ficar citando também, né? Mas dessa posição, só ele. Então, no final desse questionamento, dessa discussão, a gente decidiu, primeira coisa, para ir para um jogador de características de finalização, características de ataque. Galera, quem que a gente vai encontrar igual o Kelvin? Ninguém. Óbvio, porque nós estamos falando do melhor jogador de futsal do mundo. Então a gente também, nessa discussão, a gente já parte do princípio que a gente sabe que a gente não vai encontrar o novo Kelvin. Então a gente procura e tem uma ideia de fazer algumas listas. Dito isso, galera, surgiu o nome do Emerson Carioca, um nome trazido inclusive pelo próprio Kelvin. Também não tem por que mentir isso, porque já tem gente, mas o que... Não, isso aqui é uma coisa que o G3X sempre fez, inclusive com vocês do chat. Né? Muitas coisas a gente discute, tem coisas que não, mas discutir ou ouvir, para mim e para nós da comissão do G3X, significa ter humildade, diferentemente de não ter comando. Né? São coisas diferentes. Se a gente não tiver comando, aí nós estamos perdendo. Mas se a gente tem humildade de ler um negócio, falar, esse cara aqui não tá falando besteira, pô, esse cara aqui tá vendo, pô, cuidado, vamos ter... É diferente. Então, a mesma coisa a gente tem com os nossos atletas, que nesse caso o Kelvin é presidente hoje em dia, né? Mas a gente trata como um atleta. A gente escuta muito o Andres, a gente escuta muito o Fino, a gente escuta muito os outros jogadores que vieram do draft, o Wembley, a gente tem essa troca e é normal que a gente tenha isso. Claro, eles sabendo que quem vai decidir no final somos nós, igual foi na seleção. Né? Vocês acham que na seleção a gente chegou lá querendo comandar tudo? Não, a gente teve uma troca boa com os atletas e fomos campeão do mundo. Então, galera, a gente separou alguns nomes. E a gente tinha alguns nomes que a gente já conhecia do futsal, que nesse momento, para o que a gente estava vendo e para o que a gente olhava o macro de jogar ter o campeonato inteiro e o macro de jogar só 2 jogos, a gente ficou com... Temos esses 2 jogadores que a gente separou da posição, né? Quando a gente fez a primeira discussão de ser escalonado, tinham mais outros 2 e que estão ali, estão no nosso monitoramento, tá? Mas quando a gente foi para a posição, queremos um finalizador, queremos um atacante, a gente chegou numa lista de 4 jogadores, tá? E desses 4 jogadores... A gente teve aí 2 jogadores que já são mais ambientados ao futsal. E a gente já olha eles, já trabalhou, né? Já tem o monitoramento deles. E, cara, naquele momento a gente imaginou ali que a gente sabia o que poderia ter. A gente imaginava as características que a gente poderia ter daqueles jogadores e eram características boas, mas de pivôs atacantes ali do futsal. E a gente tinha, do outro lado, um outro atleta que a gente já descartou porque não poderia estar com a gente essas 2 rodadas. Então, então dos 3 que a gente tinha, né, um já não poderia estar. E o Carioca, que é um cara que a gente começou a ver e começou a falar. Quando a gente parte para o segundo ponto, qual que é o segundo ponto que nos traz?
O Carioca é um jogador que já poderia vir treinar. Então ele poderia já conhecer o grupo. E na nossa cabeça de comissão, a gente achou importante para os primeiros jogos. A gente acredita que esses primeiros jogos, claro que não é isso que decide, óbvio que é o campo que decide, mas a gente acredita que os primeiros jogos é muito importante que o nosso time, né? O sócio afetivo ali do nosso time, dos jogadores poderem se conhecer, estar um pouco mais ambientados, pode ajudar num jogo equilibrado, em alguma outra coisa. É óbvio, repito, isso não é o principal. Então é uma das coisas que contaria. A gente gostaria de ter esse jogador que pudesse treinar com a gente toda essa semana antes. Então isso já cortou um dos outros jogadores também, tá? Então é importante para que vocês saibam. E aí a gente teve entre dois jogadores, um que a gente já sabia, já esperava, a gente acabou conversando com o Carioca, a gente obviamente viu bastante lance, entendeu como é que ele era, entendeu como é que é o jogo dele, falou para ele o que a gente precisava. Claro, né? Isso são conversas e vídeos, você tem que ver jogando, você tem que olhar, mas a gente decidiu ali com tudo isso e trouxe o Carioca para estar com a gente. Inclusive, ele já treinou o primeiro dia e já fez o primeiro amistoso, o amistoso que a gente ganhou de 8-2, né? Acho que foi 7-2, mas o gol duplo no final ali ficou 8-2 pra gente, esse amistoso que a gente teve. Então a gente decidiu pelo Carioca, como eu falo, e eu falei ontem, por favor, não use só esse vídeo, eu falei ontem já sobre isso, tá? Não peguem, isso é normal falar, tá? Pode ser, Pocão, mas tem os técnicos não fala muito isso. Tem uns que fala, basta querer ouvir. E eu tô falando também porque eu acho que isso é uma coisa simples e normal de falar. O muito bom credencia ele a jogar mais rodadas, certo? Então, assim, eu não posso dizer que a gente fechou com ele com 2 rodadas, porque talvez o nosso plano seja ter outro atleta, mas se o cara chegar e deitar em 2 rodadas, meu amigo, ele provavelmente a gente vai buscar ficar com ele e provavelmente a gente já tem a opção também para ele, caso dê tudo certo isso daí. Por que eu tô falando isso? Porque eu já falei isso ontem, antes de sair o jogador, antes de sair o que cada um vai pensar, antes de sair o jogo, né? Antes de ter o jogo, para não chegar depois do jogo e falar, a gente já tava com isso planejado. Não, já tô avisando isso hoje. Avisei isso ontem. A gente tem uma ideia de um jogador que a gente já queria ter visto com o G3X para ele jogar algumas rodadas com a gente. Ele não poderia jogar essas 2 primeiras rodadas, então a gente tá sim e a gente tem esse planejamento de que talvez ele possa em algumas rodadas futuras, algumas mais para frente. Esperamos que não tantas, né? Se não der, vai ficar para outro momento. Então a gente tinha um outro jogador que a gente tava monitorando, que a gente queria que jogasse pela gente em algum momento, mas não poderia jogar. Eu falo isso porque o que credencia o Carioca, isso eu falo, é o cara chegar e jogar bem ou muito bem, né? E aí, acabou. Não tem o que fazer. O público segura, né? Performance segura jogador, público segura jogador, né? Então, cara, fica óbvio isso. Mas eu acho que esse é o lado só apenas da gente, né, ficar esperto com um possível jogo bom, mas que a galera não acha tão bom, ou um possível jogo ruim, vamos supor, que possa acontecer do Carioca, porque a gente tá falando de um jogador num mundo que é um elenco coletivo, né? Mas eu sei que o cara, por estar substituindo o Kelvin, e ele sabe também, a gente já conversou com isso, ele vai ter, não tem como, vai ter isso, mas é só para que fique claro que a gente tem essa ideia de quanto o Kelvin não tiver, a gente poder trabalhar com opções para tentar encontrar e tentar aproveitar o que na nossa cabeça é o melhor possível. Então, galera, dito tudo isso, tá? Como eu já disse ontem, a gente terá o Carioca por essas 2 rodadas, com certeza. Dependendo de como vier, negociações, como estiverem outras coisas, como for o jogo, acho que o principal é a gente ter o Carioca por mais rodadas, ou ter outra pessoa em outras rodadas, ou quem sabe ter o Kelvin o mais rápido possível. É isso que a gente espera e é isso que a gente quer. Sobre o Carioca, que acho que o pessoal mais quer falar, a questão de energia, com certeza, tá? Quando a gente tá fazendo as coisas, isso é uma coisa que sempre levou o G3X a algo muito bom,
né? Muita gente falou sobre o Luizão, por exemplo, que realmente não teve uma Copa do Mundo de clubes muito boa. Mas quando a gente chamou o Luizão pro time, a gente sabia, entendia e acreditava no que ele poderia trazer. E goste ou não goste, nós somos o finalista da Copa do Mundo de clubes, né? Então, existe algumas paradas, e não tô comparando um com o outro, tá? O Carioca é mais novo, ele tava na ativa, tá? Diferente. Quero dizer que, com certeza, todas essas brincadeiras que tem, também teve na gente da comissão quando a gente trouxe ele, né? Pô, a gente até brincou, eu brinquei com ele no primeiro dia, eu falei, ó, Carioca, só não vai tirar a camisa e tirar os shorts lá no primeiro jogo, porque aí tu vai tomar cartão e não vai poder jogar. Se for pra fazer isso, faz no segundo, que aí pelo menos a gente tem uma semana pra trazer outro. Então, claro que a gente sentiu uma energia também que comba um pouco com o rolê do G3X, um cara que sabe muito bem, já fez post agradecendo a tribo, sabe muito bem o peso que é jogar no G3X, um cara que sabe também tudo isso, então a gente acredita também nesse momento, e claro, a gente não escolheu ele por isso, acabei, né, tô há 15 minutos falando o porquê da escolha, mas o complemento também tem essa... Caramba, né, meu? Esse cara é a cara, vai saber, né? Vamos ver, o cara vai chegar ali, o cara mete um gol ali. Então vai ser muito importante que vocês saibam também, cara, que óbvio que a gente teve também essa entre aspas, brincadeira ali com ele. Como é que o Carioca foi, né? O Carioca é um jogador, como a gente falou, que é um jogador de campo. Por que a gente fez um pouco dessa transição? Exatamente por a gente ver essa dificuldade do pivô em si, né? Goste ou não, o Kelvin é um jogador que sempre jogou vários esportes do futebol, né? Ele sempre estava no indoor, no futsal e na várzea. E a gente acredita que esse jogador que tenha um pouco do conhecimento de maiores espaços e tenha uma finalização boa possa ser importante. Claro que o Kelvin, com outras dinâmicas, com o preparo que o Kelvin tava e etc e tal. Então, assim, é bem importante que a gente tenha isso. Primeiro amistoso, o Carioca, ele conseguiu jogar bastante minutagem, isso pra gente foi muito importante, a gente falou pra ele, falou pro time, a gente vai colocar minutagem nele, ele vai ficar em campo muito tempo, né? Jogou partes escalonado, botamos pra jogar, exatamente porque a gente queria nós vermos o bastante ele, mudamos ele de posições em alguns momentos, mas principalmente pra ele ver. E acho que foi um recado bom também pra ele ver, tanto para ele conhecer o time, o dinamismo do time, quanto também para ele conhecer como o jogo é rápido, né? O como as ações são rápidas e o como você tem que estar esperto para fazer definição. A gente tem amanhã mais um treino, né? O nosso primeiro treino na Arena Kings League, e amanhã a gente acredita que, como eu falei, pela finalização do Carioca, que ele goste um pouco mais, porque o gol vai aumentar 1 metro, né? Então, do que a gente tá fazendo treino normal ali, né? Do futsal, né? Então, amanhã a gente vai fazer um treino na arena, na arena da Kings League, já com ele. Quinta-feira, sexta-feira também temos treino, tá, galera? E aí a gente vai no sabadão pra estreia dele e espero que seja muito legal, espero que, né, dê tudo certo, porque tô com vocês, obviamente, e ele sabe disso, porque ele é um jogador profissional, né? Jogou, cara, em vários lugares já no profissional, quando chegou a jogar, né, bastante no Rio de Janeiro, como a gente estava falando, jogou no Remo, né, que o pessoal tava falando lá no começo ali da carreira profissional dele. Ele sabe também dessa responsabilidade, e eu acho que é importante também para vocês, a gente sabe que vocês querem o resultado, né? Então é importante também que a gente traga o resultado, e eu acho que o resultado desse primeiro jogo, sendo um grande clássico do campeonato, ele pode pautar muitas doses de confiança. A gente sabe disso, não só confiança do Carioca, como confiança do nosso time. É isso, galera. Eu quero amanhã fazer um vídeo, sexta-feira fazer um vídeo. Eu quero fazer, tem muita gente fazendo muita coisa, então eu pensei num quadro meu da Kings League, que seria a gente fazer um autocoletiva, brincadeira, né? Então vocês deixarem dúvidas que vocês tiverem pro primeiro jogo, coisas que a gente puder falar, obviamente, né?
coisas que a gente, né, não vamos citar como que vai ser, né, nossa organização defensiva no jogo, não dá para citar essas coisas, mas coisas que vocês quiserem saber, também coisas sobre outros jogadores do time, eu vou tentar fazer esse vídeo na sexta-feira, tá, galera? E trazer essas dúvidas. Lembrar, então, se ficar mais alguma dúvida sobre o Carioca, tragam aí, né? O Carioca, o jogador mais pesquisado do Transfer Market ontem, né? Uma figura, a torcida do G3X é inacreditável, mas vamos lembrar também que o jogo ele é coletivo, tá? E eu falo aqui com todo o respeito ao Carioca, a todo mundo, eu acho que falei isso pro Kelvin, já falei isso na frente de todos, então não é novidade. A gente, infelizmente, porque é uma lesão, né? Mas a gente, infelizmente, precisa trabalhar na nossa vida na competição com portas se abrindo, né? Então, se nesse momento a porta profissional do Kelvin fechou pra gente, a gente precisa, não o Carioca só, a gente precisa, nós como comissão e os outros jogadores, entenderem que alguma porta está aberta. Se alguém conseguir, né, chegar e utilizar essa porta, parabéns. Se ninguém conseguir, a gente acaba falhando. Não digo substituir o Kelvin, isso eu garanto que é impossível, tá? Eu garanto, quer dizer, mas eu garanto que o Carioca não vai fazer 4 gols no jogo, tá? Até bati na madeira, tomara que eu esteja zicando, né? 5 gols igual o Kelvin fez na final, claro que é muito difícil isso acontecer, mas eu acho que tem portas abertas. Portas para coisas que o Kelvin fazia que não vai dar para você fazer, mas portas para que coisas que o Kelvin fazia que talvez dê para você fazer, e portas que você vai ter que se adaptar. Nós todos vamos ter que se adaptar e tentar chegar. Valeu, galera! Espero que o Carioca faça 10 gols contra o Real Elite. Claro que eu tô dando um exemplo de número de gols, tá? Mas na questão até não é uma questão só de número de gols, até porque tem jogos aí que o Kelvin marca 2 gols, e esses 2 gols já são muito importantes pra gente, né? Na Supercopa teve jogo até que, se eu não me engano, que ele não marcou, mas foi só um modo de dizer para falar que o Kelvin ele é insubstituível. A gente, né, não espera encontrar ninguém para gerar dúvida na nossa cabeça, tá? Quando o Kelvin estiver bem, ele vai voltar, vai jogar, vai ser titular e vai ser o nosso grande jogador. É isso. E a gente espera que esses jogadores que a gente traga mudem o G3X, consigam fazer com que o G3X continue forte, mas também mudem um pouco a vida deles, né? Eles entendam que tem uma leve pressão, eles entendem que todo mundo é pressionado para isso, mas eles entendam que isso também pode mudar a vida deles. Porque imagina esse Carioca faz 3, 4 gols aí no segundo jogo lá, tira a camisa, faz uma loucura, é expulso, e aí a torcida vai ao delírio, né? Não faça isso, Carioca, né? Tamo junto, cara.